Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tentar fazer alguns videozinhos aqui para a gente não se esquecer do que a gente está fazendo nessa disciplina, tá certo? Então, primeiro para vocês não esquecerem minha cara, mas principalmente para vocês não esquecerem da disciplina em si. O que a gente está vendo, fazer uma revisão aqui do que a gente já viu e do que a gente pode ir vendo para frente, tá certo? Isso aqui não é nada formal junto ao UFV, isso aqui é uma coisa pessoal que eu estou tentando fazer para a gente ir se adaptando e não ir esquecendo as coisas, para a gente ir relembrando as coisas que a gente já viu antes de entrar em quarentena. E por falar em quarentena, eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam trabalhando a saúde mental e a saúde física de cada um, tá certo? Hoje é segunda-feira, eu lembrei que usar minha camisa cruzeiro, né? Porque é segunda, mas enfim, então é isso. A disciplina que a gente tá vendo é Física 1, para isso aqui. Deixa eu só conferir se está gravando, tá? E eu vou conversar um pouquinho sobre o porquê da disciplina e fazer uma revisãozinha de cálculo e vetores aqui e nesse vídeo. E aí depois eu vou começar a falar de cinemática e vamos ver como é que vai ser o andamento disso aqui, tá certo? Se der certo, beleza. Se não der, a gente vai estar perdendo nada não, porque a gente vai estar falando de ciência de toda forma, certo? Então, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando o quê? Nessa disciplina, a gente quer trabalhar movimento de partículas ou sistema de partículas. Daqui a pouco eu vou falar o que eu vou considerar como sendo movimento, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai revisar um pouquinho de cálculo e vetores, que é esse vídeo. A gente vai estudar depois leis de Newton. Primeiro a gente vai estudar cinemática, que é um estudo do movimento sem saber a causa do movimento. Depois a gente vai partir para estudar leis de Newton, onde a gente vai saber a causa do movimento, que é dado por forças. A gente vai ver aplicações da lei de Newton, a gente vai falar de conservação de energia, centro de massa, de momento linear, de colisões, de rotações, de torque, momento angular. Esse aqui é a ementa da disciplina, é o como que a gente vai tentar estudar esse o que aqui, tá certo? E para quê? Para que a gente vai estudar isso? E aí é uma ótima pergunta, tem um trabalhinho para vocês fazerem que consta no plano da disciplina, que é de aplicação, vocês pegarem algum conceito de física dessa disciplina e tentar aplicar na área de cada um de vocês aí da disciplina, tá certo? Mas eu acho que principalmente para quê? Porque é bonito, porque ciência é um negócio bacana, eu vou até discutir mais um pouquinho sobre ciência nesse vídeo aqui, tá certo? Eu acho bonito e como eu tô mandando, eu tô com camisa cruzeiro, então pronto, é eu que mando e acabou. E o que eu vou considerar como sendo movimento nessa disciplina? Para mim, movimento vai ser o estudo da posição e da velocidade de uma partícula ou de um sistema de partículas para qualquer instante de tempo. Então eu sublinhei aqui, posição, velocidade e tempo. Então depois a gente vai ter que caracterizar ou definir o que seria posição, tempo, velocidade e assim por diante. A gente vai ter que definir cada uma dessas quantidades que a gente está trabalhando, tá certo? Mas esse aqui é o objeto de estudo nosso nessa disciplina. Mas para isso a gente tem que rever várias coisas as ferramentas matemáticas que a gente quer, que a gente vai ter que trabalhar. E por quê? E aí eu queria falar um pouquinho aqui antes com vocês para que serve ciência. Nesse momento agora, até da humanidade, a gente está vendo a necessidade de a gente ter um estudo científico sobre algumas coisas, para a gente não sair falando bobagem, certo? E isso aqui já rodou bastante na internet, mas depois se alguém quiser pesquisar, chama efeito Dunning-Kruger. Isso aqui é bem interessante, que ele fala o seguinte, no eixo vertical aqui, está falando quanto você acha que sabe. No eixo horizontal é quanto você realmente sabe, certo? Então, principalmente a internet conseguiu amplificar muito isso. Pessoas que sabem muito pouco de fato, elas acham que sabem muito e elas ficam com uma confiança muito alta em falar as coisas. E elas podem sair falando as coisas só por opinião. Ah, mas minha opinião é essa, então você tem que respeitar. E não é que eu estou sendo antidemocrático falando isso, não. É que se você quer dar a sua opinião, você tem que respeitar as regras do jogo. Você não pode simplesmente sair falando a opinião, eu não acredito que a gravidade existe. Tá, você pode acreditar isso. Se coloca à prova e tenta ver se a gravidade existe ou não. Só que como a gente está vivendo um período pandêmico, se você não acredita em alguma coisa, você pode estar colocando em risco a sociedade inteira. Vocês podem pensar isso em vacina. Eu não acredito em vacina. Só que se você não acredita em vacina, você pode colocar em risco a sua vizinhança inteira. Então tá certo? E o método científico ele serve para isso. O método científico, a metodologia científica, ela serve para a gente colocar critérios
colocar hipóteses à prova, a gente coloca essas hipóteses à prova e colocando essas hipóteses à prova, a gente consegue retirar a hipótese ou não, ou ver até qual que é o limite de validade de cada uma dessas hipóteses nossas, tá certo? Então eu coloquei uma frasezinha que eu gosto muito aqui, que é de um podcast que eu gosto, chama Naruhodo. Se alguém quiser pesquisar, eu vou colocar na descrição. Essa apresentação aqui também vai estar na descrição, vou colocar alguns links na descrição se quiser olhar. Mas ciência é a arte de diminuir incerteza. Então a ciência, o método científico, ele não quer te mostrar a verdade. Isso a gente está indo para um caminho só de fé irracional. O caminho de racionalidade a gente vai tentar diminuir incerteza. Eu estou falando da ciência em si. Os cientistas, como eles são seres humanos, eles podem ser prepotentes e quererem te falar a verdade por ser a verdade. Mas a ciência e o método científico, eles não querem isso. A ciência e o método científico, a proposta da ciência e do método científico é diminuir incerteza com relação a fenômenos, com relação a algum fenômeno da natureza, tá certo? Diminuir a incerteza que a gente tem com relação ao fenômeno, beleza? Então a gente testa hipóteses e vai testando isso até saber se essa hipótese está correta ou não. Esse gráfico aqui é interessante, então você vê aqui que uma pessoa que sabe muito pouco, ela tem uma confiança muito alta e ela sai comentando, principalmente em YouTube, igual eu estou fazendo aqui agora, mas principalmente aí YouTube, Facebook, Twitter, papapá. O pessoal gosta muito de comentar coisas sem saber direito. E aí ficam aí fazendo muitas conspirações. A gente tem que tomar muito cuidado com conspirações em momentos críticos como esse, certo? E à medida que você vai sabendo coisas, você chega num ponto até que você começa a duvidar, da sua própria confiança. E a partir desse ponto aqui, ó, desse mínimo aqui, que você começa a aprender coisas de fato, que você começa a falar assim, ah não, agora eu consigo dialogar, eu consigo discutir. Por quê? Porque eu tenho um embasamento, eu tenho referências, eu tenho embasamento, a partir desse embasamento eu consigo dialogar, eu consigo discutir e consigo argumentar coisas sem ser só xingar, só opinião. Ciência não se refuta com opinião, isso é um fato, tá certo? Isso é um fato, ciência se refuta com método científico, com opinião não. Opinião não é método científico. Beleza? Então a gente tem que deixar isso claro, eu quis fazer essa discussão porque está tendo muita confusão aí. E aí a gente tem que, é bom a gente discutir isso, certo? Então, aí falando agora um pouquinho de física. Isso, obviamente, esses dois slides aqui não estão resumindo o que é ciência. Ciência não é só o que eu apresentei nesse slide anterior. E física não é só o que eu estou apresentando nesse slide aqui, obviamente, certo? Isso aqui é muito simplista, mas é só para a gente iniciar uma discussão. A gente já discutiu isso até em sala, mas o que é física? Física, eu pego essa bolinha aqui e solto ela, deixo ela cair. Deixei essa bolinha cair, eu posso tecer uma teoria ou criar uma hipótese do porquê que essa bolinha caiu. Essa bolinha que caiu por quê? Porque tem um tanto de duende puxando essa bolinha. É uma hipótese. A gente pode colocar essa hipótese à prova. A prova o quê? A prova experimental. Eu posso falar assim, então vamos tentar medir esse duende. E a gente vai tentando medir esse duende e tal, a gente vê que fala assim, não, essa hipótese de duende não é muito bacana não. Vamos testar outra hipótese. Aí você vai testando hipóteses, com essas hipóteses você constrói teorias e você vai tentando, para cada bolinha que você soltar, para cada massa de bolinha que você solta aqui, você vai ver falando assim, não, bacana. Se eu criar uma hipótese que existe talvez aí uma força que gera uma aceleração, que vai fazer essa bolinha cair, tudo mais, aí eu consigo criar uma teoria científica que ela tem um certo limite de atuação, inclusive, tá certo? E aí a gente cria essa teoria científica que vai descrever esse fenômeno nosso. Essa discussão se a ciência ela explica ou se ela descreve é uma discussão muito mais pesada filosoficamente, que nem cabe a gente fazer aqui não. Mas a sequência mais ou menos é essa. Eu observo um fenômeno, o fenômeno que eu estou observando é bolinha caindo. Bolinha caiu aqui, beleza. Vou criar uma lei empírica. A lei empírica, por exemplo, que essa bolinha tem uma massa e existe uma atração gravitacional da Terra e essa atração gravitacional da Terra vai puxar essa bolinha para baixo. Fiz aqui uma teoria científica. Essa teoria, em física, a gente faz teorias com uma linguagem, a gente utiliza uma linguagem para tentar conversar com a natureza. A linguagem que a gente usa para tentar conversar com a natureza é a linguagem da matemática. E daí que eu quis fazer essa introdução toda para iniciar essa apresentaçãozinha, tá certo? Que essa apresentação, esse vídeo aqui, ele é para falar um pouco da linguagem matemática que a gente vai usar nessa disciplina. Então, olha só, a gente observou um fenômeno que é bolinha caindo, certo? Criei aqui uma hipótese, eu criei leis empíricas, essa bolinha tem uma massa, essa massa, existe uma atração gravitacional entre a Terra e a bolinha, isso aqui vai cair, beleza. E eu crio uma teoria com
uma formulação matemática, com uma linguagem matemática, uma formulação matemática, que eu consigo prever o resultado de várias bolinhas aqui caindo, tá certo? E aí eu obtenho previsões e dessas previsões eu prossigo com a minha teoria e eu posso ir até onde eu quiser. Eu posso, por exemplo, prever a posição de um planeta que está girando em torno do Sol, tá certo? E aí, por exemplo, vocês podem pegar a teoria de Terra plana. A teoria de Terra plana é uma teoria? É uma hipótese. Você pode colocar essa hipótese à prova. E todos os testes experimentais mostraram que não, que a Terra não é plana. Então essa teoria ela tem que ser jogada de lado, tá certo? A própria teoria de Newton, a teoria de gravitação de Newton, ela tem um limite de aplicabilidade. A partir de um certo limite de aplicabilidade, a gente tem que partir para outras teorias. Isso significa que a teoria está errada? Não, significa que ela tem um limite de aplicabilidade. Como eu disse, a ciência, ela tenta diminuir incertezas. A proposta científica é essa, tá certo? Mas como eu disse, aqui a gente vai querer falar de uma formulação matemática, então nesse vídeo eu vou falar de noções de cálculo, obviamente não é cálculo, tá certo? Obviamente não é cálculo, isso vocês vão ver na disciplina de cálculo. E vou falar de vetores, que obviamente não é tudo sobre vetores, mas é o que a gente precisa aqui, tá beleza? Vou deixar nas notas, na descrição também, aquela apostilinha minha, que tá também no PVAnet, mas aí deixa aí para quem quiser já clicar e baixar aí direto na descrição, tá certo? Uma apostila que nos apêndices tem essas noções de cálculo que eu vou mostrar aqui e tem também a parte de vetores com um pouco mais de detalhe nas duas, tá certo? Então, a primeira coisa eu vou tentar dar uma noção de cálculo, certo? Então, se eu vir para vocês e falar assim, eu fui daqui de Florestal para Pará de Minas. Não vou fazer isso agora, que eu estou respeitando o método científico, eu estou respeitando o isolamento social, mas eu vou daqui para Pará de Minas. São 25 km. Eu gastei 1 hora. Então, minha velocidade média foi o quê? Foi 25 km por hora. A gente tem muito bem estabelecido esse conceito de velocidade média na nossa cabeça. Mas vamos supor, nesse gráfico aqui, eu tenho aqui posição vertical, tenho aqui tempo horizontal. Vamos supor que a posição de uma partícula, a posição de uma pessoa num carro, sei lá, viajando para algum lugar, a posição seja dada por essa curva azul aqui, tá certo? E a única coisa que a gente sabe calcular é velocidade média. A gente não só sabe calcular velocidade média. É isso que a gente sabe calcular nesse momento aqui, tá certo? Então, como que a gente calcula a velocidade média? Eu pego a posição final menos a posição inicial e divido pelo tempo total gasto, tá certo? Então, daqui para Pará de Minas seria 25 km dividido por 1 hora. Então, é 25 km por hora a velocidade média nesse exemplo que eu dei, tá certo? Então, eu pego aqui a posição inicial, a posição final menos a posição inicial, o tempo final menos o tempo inicial, faço essa divisão até a velocidade média, tá certo? Que vai dar a inclinação dessa reta rosa aqui, tá certo? Então, beleza, bacana, isso aqui a gente entende até razoavelmente bem, mas aí eu posso virar para vocês e perguntar assim, a velocidade média é 25 km por hora, mas qual que era a velocidade num ponto, sei lá em Gameleira? Qual que era a velocidade antes de chegar em Gameleira, no quebra-mola ali de Gameleira? Aí seria, por exemplo, a velocidade nesse ponto pretinho aqui. Se eu perguntasse para vocês qual que é a velocidade nesse ponto aqui, tá certo? Como fazer isso? Matematicamente, o que a gente faz? Se a gente só sabe calcular a velocidade média, eu posso virar e falar assim, eu vou tentar chegar nesse ponto aqui. Como? Eu vou tentar diminuir esse ΔT. Eu vou vir para um lugar aqui, ó. Eu vou pegar a velocidade média entre esse ponto aqui, um ponto antes, vocês estão vendo que é um ponto antes desse XB, tá certo? Então eu peguei aqui, diminuí aqui, eu voltei ao invés de ir para frente. Desculpa, uma hora chega. Eu voltei aqui, cheguei nesse ponto XC aqui, diminuí um pouco o ΔT e eu estou tentando aproximar desse ponto A aqui, tá certo? Então eu fui diminuir, eu só sei calcular a velocidade média. A velocidade média aqui vai ser o quê? XC menos XA, TC dividido por TC menos TA. Bacana, eu estou calculando a velocidade média. Vou chegar um pouquinho mais perto do ponto, ou seja, eu estou diminuindo esse ΔT, tá certo? Eu quero chegar nesse ponto pretinho aqui. Vou calcular a velocidade média de novo. Vou chegar um pouquinho mais perto ainda. Eu ainda não estou no ponto, mas eu estou um pouquinho mais perto do ponto, tá certo? Estou chegando perto desse ponto. E vocês estão notando o seguinte, que essa velocidade média, de toda forma, ela é a inclinação dessa reta laranja, nesse caso aqui vai ser a inclinação dessa reta vermelha, e assim por diante, tá certo? Está sendo inclinações dessas retas aqui, que são retas secantes a essa curva, tá certo?
Então eu estou aproximando aqui, eu ainda não estou no ponto, mas eu estou numa coisa muito próxima do ponto aqui, cheguei nessa reta amarela aqui, não é inclinação aqui nesse ponto aqui não, mas é uma coisa próxima, e eu vou diminuindo esse ΔT, diminuindo esse ΔT, até que chega um ponto que eu diminuo tanto que eu queira, e isso aqui é um conceito muito bonito que vocês veem lá em cálculo, por favor reflitam isso lá no cálculo, que isso é muito importante. Quando eu estiver no limite, aqui eu coloquei todos os gráficos, tá certo? Quando eu estiver no limite que esse ΔT, aqui faltou o T aqui, desculpa, veio errada a figura, mas enfim. Quando esse ΔT for diminuindo, 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 e ele tender a zero, onde esse tender a zero é o conceito talvez mais forte que tem no cálculo, esse infinitésimo, quando eu estiver tão perto quanto eu queira desse ponto aqui, eu vou estar num ponto tangente, eu vou poder fazer uma reta tangente a esse ponto. A inclinação dessa reta tangente é justamente o que a gente chama de velocidade instantânea, que é a derivada dessa função x, tá certo? Com relação a t, tá beleza? Então, quando eu vou trazendo ΔT, ΔT, ΔT para muito pequeno, eu chego numa hora que essa inclinação aqui, que era uma inclinação da secante, aqui inclinação da secante, aqui inclinação da secante, eu vou chegar na inclinação da tangente a esse ponto. Quando eu tiver a inclinação da reta tangente a esse ponto, eu cheguei no ponto que eu estou falando que é uma derivada. Então a gente vai falar que uma derivada para mim, nessa disciplina, isso para essa disciplina, derivada não é só isso, me perdão todo mundo aí do cálculo, mas derivada não é só isso, mas para a gente aqui vai ser o seguinte, qual que é o conceito de derivada? Como eu disse, a ideia nossa de física vai ser estudar a natureza como uma linguagem da matemática. Uma das linguagens que a gente vai estudar é cálculo, tá certo? E cálculo a gente precisa de duas noções fundamentais nisso aqui. Precisa de mais, precisa de noção de limite e tudo mais, mas a noção de derivada e a noção de integral a gente precisa muito, que era o que eu queria passar nesse vídeo, tá certo? Então a noção de derivada vai ser o quê? Vai ser a taxa de variação dessa função azul aqui, ou dessa função x, com relação ao tempo. A taxa com que essa função azul varia no tempo, tá certo? Para essa disciplina aqui a gente pode pensar dessa forma. Então a taxa de variação de uma função com relação a um parâmetro. Isso para mim vai ser derivada, tá certo? Então tá compreendido? Qualquer coisa volta aí, bacana. Então esse é um dos conceitos que a gente vai utilizar bastante nessa disciplina, que é o conceito de derivada. Uma das ferramentas matemáticas que a gente vai utilizar. A próxima ferramenta é integral. E note o seguinte, para essa disciplina aqui, porque eu vou trabalhar com vocês, basta a gente saber derivada e integral de polinômio, que são coisas simples de fazer na conta. Todas aquelas regras de integral e derivada também são úteis para vários momentos do curso, para vários momentos da graduação suas. E mais que isso, eu já conversei isso com vocês dentro de sala. A ideia da gente estudar cálculo, ou a ideia da gente estudar física, eu falei assim, no começo dessa apresentação aqui eu falei, porque física é bonito. Para que estudar física? Porque é bonito. E além disso, a cabeça nossa ela cresce, a mente nossa cresce se a gente aprende esses conceitos de fato. Se a gente consegue aprender esses conceitos de fato, a gente aprende bastante, tá certo? Então olha só, agora, então beleza, derivada para mim vai ser o quê? Vai ser a taxa de variação de uma função com relação a um parâmetro, tá certo? Aqui no caso a taxa de variação de x com relação a t, tá beleza? Então joia. Agora chega uma outra pergunta. E vocês estão vendo que essas coisas têm uma analogia geométrica também, mas enfim, isso deixa para outro problema. Chega uma outra pergunta. Se eu tiver essa função aqui azul, é uma outra função, eu chamei aqui de velocidade, por quê? Porque eu quis nesse momento aqui agora, e aqui é tempo, tá certo? Então eu tenho essa função azul aqui, e ao invés de perguntar para vocês qual que é a inclinação nesse ponto, que seria a derivada, eu quero perguntar para vocês o seguinte, qual que é a área debaixo dessa curva? Qual que é essa área achorada aqui de rosa, sei lá, que magenta, que cor que é essa aqui? Então, qual que é a área debaixo dessa curva aqui? Essa é uma pergunta importante, muito importante, tá certo? E, mais do que isso, vamos supor que a gente só sabe calcular a área de retângulo. Qual que é a área de retângulo? É base vezes altura. É só isso que a gente sabe calcular, tá certo? Então, como que a gente calcularia a área debaixo dessa curva? A gente pode virar e falar assim, e tem mais uma regrinha. Todos os retângulos, eles têm a mesma base, a mesma base aqui embaixo aqui. O valor da base é o mesmo para todos. E eu só sei calcular a área de retângulo. Então eu viro para vocês e falo assim, então beleza, eu vou preencher aqui de retângulos e vou calcular a área. Vocês estão vendo que a área debaixo dessa curva aqui é uma coisa que parece essa área achorada? Parece, mas não é igual. Não é igual, tá faltando partezinhas aqui, tá sobrando partes, mas é aproximado. Aproximadamente está bacana. Eu posso fazer uma aproximação onde é essa área dos triângulos, se eu somar todas as áreas dos triângulos, que é essa equação que está aqui em cima,
Se eu somo todas as áreas dos triângulos, eu tenho a área de base da curva, certo? Mas eu posso ser muito esperto, posso falar assim, mas e se eu diminuir essa base aqui? Se eu diminuir essa base aqui, eu vou aumentar o número de retângulos, eu estou aumentando o número de retângulos, porém eu estou chegando a uma coisa um pouco mais próxima daquela área que eu queria, certo? Opa, aqui eu coloquei esse integral que não era para ter não. Mas enfim, beleza. Esse aqui corta isso aqui, ó. Esse aqui não vai ter no próximo. Aqui que vai ter, ó. Eu coloquei só naquele lá, mas só que não era para estar lá não. Desculpa. Então eu vou voltar aqui. Então a gente calculou aqui a área através desses retângulos de base larga. A gente viu que a área dá aproximada, mas não é igual, mas é uma aproximação até razoável. Se a gente diminui o valor da base aqui, a área vai ficar um pouco mais próxima, mas não vai ser igual, tá certo? E se eu diminuir mais ainda, a área vai ficar bem mais próxima, mas ainda não é igual. Eu ainda tem aqui umas quinas aqui, tem uns lugares faltando, mas não é igual, mas é bem mais próximo. E aí alguém pode fazer a mesma regrinha que a gente fez para diminuir o ΔT lá na inclinação da reta tangente, eu fui diminuindo até quanto eu queria. Alguém pode falar assim, beleza, eu vou diminuir esse ΔT até o tanto que eu quero, tá certo? Se eu diminuir esse ΔT até o tanto que eu quero, eu tenho o que a gente chama de integral, tá certo? Claro que não é só isso, integral não é só isso, mas é o que a gente vai precisar para essa disciplina, tá beleza? Então a área de baixo dessa curva é o limite quando esse ΔT tende a zero desse somatório aqui. O que é esse somatório? É cada velocidadezinha em cada ponto aqui dessa curva, vezes o ΔT de cada... Opa, não passou aqui. Desculpa. Vezes o ΔT, que seria o limite de ΔT tendendo a zero para cada pontinho desse aqui. Tá certo? E isso é o que a gente chama de integral. Aqui eu estou integrando de t0 até t, dessa função v de t, certo? E esse dt aqui é a minha variável de integração. Tá beleza? Então as coisas que a gente precisa de cálculo para essa disciplina? Primeiro, saber cálculo. Mas enfim, o que a gente precisa do conceito de cálculo para essa disciplina? A gente precisa de saber que derivada é a taxa de variação de uma função com relação a uma variável. E 2, a gente precisa saber que integral é uma soma de infinitésimos. Eu gosto de dar o exemplo da cebola. Se eu pegar uma cebola e cortar ela em várias fatias, eu posso desmembrar ela toda, eu tenho a cebola toda desmembrada, toda caótica ali. Se eu pegar essa cebola e juntar e souber colar ela de novo, muito bem colado, eu posso voltar a cebola inteira, tá certo? Esse, entre aspas, colar a cebola toda, é essa regra de integral que a gente está fazendo aqui, beleza? Eu vou fazer então, para continuar aqui agora eu vou falar de vetores, beleza? Mas só vou fazer um negócio aqui porque o meu vídeo vai acabar o tempo. Então, rapidinho, peraí. Então, continuando aqui, a gente acabou de ver que derivada para a gente é a taxa de variação de uma função com relação a uma variável, e integral vai ser uma soma de infinitésimos para a gente, tá certo? A gente vai utilizar esses conceitos em breve lá para frente. Então, agora falando um pouquinho de vetores. Voltando lá atrás, no começo desse vídeo, a gente falou que a física ela vai tentar observar fenômenos, tentar conversar com a natureza com uma linguagem matemática. A gente acabou de ver uma parte da linguagem matemática que a gente vai precisar. Eu não estou dando aula de cálculo, certo? Cálculo não é só isso. Mas o conceito é esse, certo? E eu vou falar um pouquinho de vetores. Em física a gente vai trabalhar, quando eu peguei o exemplo da bolinha aqui, eu falei assim, essa bolinha tem uma massa, certo? Então a massa dessa bolinha é, sei lá, 50 gramas. Então eu tenho a massa dessa bolinha aqui, tá certo? Mas existem outras quantidades em física que a gente pode falar. A gente pode falar de carga elétrica. Qual que é a carga elétrica associada a essa bolinha? Se eu fizer alguma coisa aqui no cabelo, aqui, vai ter eletrização por atrito, papapá. Mas qual que é a carga elétrica associada a uma partícula? Se eu tiver, qual que é a temperatura de uma certa parte do ambiente? E isso tudo são quantidades em física. E tem outros tipos de quantidade, por exemplo, a velocidade, que a gente já citou. A gente pode falar de posição, de deslocamento, a gente pode falar de força, que eu já citei também, de campo elétrico. A gente tem esses vários tipos de quantidades em física. Desses vários tipos de quantidade em física, para essa disciplina, a gente precisa mesmo de dois tipos de quantidade, duas qualidades
dessas quantidades, que são quais? São as quantidades escalares, por exemplo, a massa dessa partícula, e as quantidades vetoriais. Essas quantidades escalares são quantidades que elas, basicamente, elas precisam só de um valor. Você dá o valor dela e pronto. Por exemplo, se eu falo com vocês que a massa dessa bolinha é 50 gramas, eu não preciso falar com vocês a massa dessa bolinha é 50 gramas apontando para a direita, apontando para a esquerda, ou apontando para cima, para baixo. Eu não preciso falar isso. A massa dela é 50 gramas, ponto final. Tá certo? É como se fosse lá em português, verbo intransitivo e tudo mais, certo? Então, se eu falo com vocês, a carga do elétron é tanto, a carga do elétron é tanto, beleza. E o valor dessas quantidades pode ser positivo ou negativo, mas é um valor. Ponto é aquele ali, não precisa de eu ficar te indicando mais. A carga de uma partícula é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ponto, eu não preciso de falar que é aquela carga apontando para tal lugar, tá certo? A temperatura nesse ponto da sala vale tanto. É isso, eu não preciso de te indicar mais, te dar mais informação, eu já te dei informação suficiente. Agora, se eu viro para vocês e falo, a minha velocidade é 50 km por hora, eu dei toda a informação? Eu não dei toda a informação. Por quê? Porque eu posso estar andando a 50 km por hora sentido para de Minas ou sentido BH, por exemplo. Tá certo? Então falta informação. Então nessa disciplina a gente vai trabalhar só com esses dois tipos de quantidade. Existem mais tipos de quantidades sensoriais e tudo mais, mas que para essa disciplina não vai ser, a gente não vai trabalhar com elas. Mas a gente vai trabalhar com dois tipos de quantidades. Quantidades escalares, que elas possuem um valor absoluto. Valor absoluto aqui não é módulo não, tá certo? Valor absoluto significa que é aquele valor e ponto. Ponto final, acabou. Por exemplo, massa, comprimento, tempo, densidade, energia, temperatura. Várias dessas quantidades a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá certo? E quantidades que a gente chama de vetoriais. Que essas grandezas vetoriais, além de ter um valor numérico, por exemplo, a velocidade, 50 km por hora, isso é o valor da velocidade. Só que a gente tem que indicar o sentido e a direção da velocidade, tá certo? Então eu posso estar 50 km por hora indo da direita para a esquerda, indo de cima para baixo, ou indo da esquerda para a direita, assim por diante, tá certo? Exemplo disso, a gente tem deslocamento, velocidade, aceleração, campo elétrico, força. Várias dessas quantidades a gente vai trabalhando nessa disciplina. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, que seja, segunda lei de Newton me fala o quê? Que força resultante é massa vezes aceleração. O que é força resultante? É soma de forças, tá certo? Só que essa soma de forças não é qualquer soma, é uma soma vetorial. Então, para isso, a gente tem que saber estudar vetores, a gente tem que saber trabalhar com vetores. Pega a apostila que a gente está escrevendo, pega os apêndices, estudem decomposição de vetores, estudem vetores. Isso vai ser muito importante para o restante do curso inteiro. Então, tentem estudar vetores com muita calma, muita paciência, tá certo? Então, nesse vídeo aqui eu só vou falar de vetores. As regrinhas para escalares são aquelas regras de algébricas normais, tranquilo. Mas vetor, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, vetor, como eu disse cá atrás, vetor é uma grandeza que ela tem um valor, ela tem uma direção e um sentido. Então, por exemplo, esse vetorzinho, uma hora ele aparece aqui, esse vetorzinho A, ele tem esse tamanho, que eu estou apontando aqui com o mouse, o tamanho dele é o valor dele, tá certo? Ele tem essa direção que eu estou apontando e ele está apontando nessa diagonal para cá, certo? Eu acho que eu estou apontando junto com ele aqui. Esse vetorzinho B ele já vai estar apontando para cá, certo? E o vetorzinho C ele vai estar apontando para cá, assim. Beleza? Mais ou menos assim, vocês estão vendo aqui. Mas esse vetor A, ele tem esse tamanho, está apontando nessa direção e nesse sentido. Esse vetorzinho B está apontando nessa direção, nesse sentido, ele tem esse tamanho. E o vetorzinho C tem esse tamanho e está apontando aqui meio que para cima, nessa direção, nesse sentido. Tá certo? Vocês estão vendo que esses objetos, eles têm direção, sentido e um tamanho e um valor. Beleza? E uma coisa que a gente vai precisar nessa disciplina é saber como somar vetores. Então esse aqui o que eu estou mostrando é um método gráfico de soma de vetores. Então se eu tiver aqui o vetor A e o vetor B, para eu encontrar quem que é a soma de A mais B, que é isso que eu escrevi aqui em cima, seria esse vetor C. Então basta eu colocar aqui o vetor B no final do vetor A, eu pego ele igualzinho ele é, coloco no final do vetor A, e quando eu pegar o início do vetor A até o final do vetor B, eu tenho o meu vetor soma, tá certo? Então essa aqui que é a ideia de método gráfico, só que isso não é muito prático. Então a gente tem que inventar um jeito de fazer isso de um jeito mais prático, tá certo? Como que a gente faz isso? A gente tem que fazer decomposição de vetores. Já falei com vocês várias vezes que isso é muito importante. Estudem decomposição
de vetores. Vocês têm que estudar a decomposição de vetores. Então, olha só, esses vetorzinhos aqui, vai voltar uma hora aqui. Esses vetores A, B e C, eles estão soltos no espaço aqui, certo? Não indiquei sistema de referência, não indiquei nada, então eles estão soltos aqui no espaço. Só que eu posso pegar esses vetores e falar assim, ó, eu posso indicar eles a partir de um sistema de referência. Então, qual que é o meu sistema de referência? Em geral, a gente coloca o X vindo para a direita, o Y vindo para cima, tá certo? Vocês podem pegar aí na sala, que nessa sala minha aqui seria o cantinho da sala ali. Eu tenho Z, eu tenho X, eu tenho Y, e aí eu posso definir o meu sistema de referência dessa forma. E aí eu posso pegar um vetor qualquer vetor, desde que eu mantenha o tamanho dele, a direção e o sentido, eu posso pegar esse vetor e colocar o início dele no sistema, na origem do meu sistema de referência. A ideia é essa, tá certo? E aí eu trabalho a decomposição de vetores. Como? Nesse exemplo aqui, isso aqui é um exemplo, não decorem que cosseno está ligado ao x e que seno está ligado ao y. Vai dar ruim se vocês decorarem. Então eu peguei esse vetor V aqui, coloquei ele aqui com relação à origem do meu sistema de referência, certo? Esse vetor V, eu posso pegar, bater aqui uma sombra, eu falo isso muito na sala, eu posso bater uma sombra aqui de cima para baixo nele, e eu posso bater uma luz aqui de cima para baixo nele, e eu vou pegar qual que é a sombra que ele fez aqui no chão, tá certo? Essa sombra aqui eu vou chamar ela de Vx, tá beleza? Eu projetei essa luz em cima do meu vetor, e aí esse vetor ele projetou, por sua vez, uma sombra no chão, e essa sombra no chão eu chamei de Vx. Esse Vx aqui é o que a gente vai chamar de componente x desse vetor V. Tá certo? E a mesma coisa, eu posso bater aqui uma luz da direita, aqui é o contrário, né? Da direita para a esquerda, eu bato uma luz aqui da direita para a esquerda, e essa luz vai fazer uma sombra aqui no eixo Y, e essa sombra aqui eu vou chamar de componente Y desse vetor V, tá certo? E a gente pode, em princípio, quando vocês verem lá álgebra linear, quem for ver álgebra linear, vocês vão ver que, dado esse sistema de referência aqui, que aqui tem duas dimensões, a gente pode definir uma base para esse sistema de referência, que a gente vai chamar aqui de IJ. Esses vetores IJ, esse vetor I chapéu, o chapéu aqui é para indicar que esses caras são unitários, tá certo? Unitário significa que ele tem tamanho 1, é isso. Mas esse I chapéu, ele vai estar sempre apontando na direção de X positivo, esse J chapéu vai estar sempre apontando na direção de Y positivo. Sempre assim. Isso é uma base chamada base canônica lá em álgebra linear, mas não é o que eu quero entrar em detalhe aqui não, tá certo? Então, dados esses dois vetores, olha só, o I chapéu, aqui eu não coloquei, cadê o mouse? Aqui, o I chapéu ele está apontando nessa direção aqui, ó, tá certo? Ele está apontando para cá, no X positivo. O J chapéu está apontando para cá, no Y positivo. Então, esse sujeito aqui, vocês estão vendo que esse vetor V, essas duas sombras dele, essa sombra VY e essa sombra VX, se eu pegar essa sombra VY aqui, essa sombra VY ela é igual a esse tamanho aqui, ó. Basta pegar esse camarada aqui que eu estou mostrando com o mouse e colocar ele do lado de cá, tá certo? E aqui vocês estão vendo que eu tenho um triângulo retângulo, porque essa sombra aqui é uma sombra que eu estou fazendo, é uma luz esperta, que ela vai projetar uma sombra perpendicular ao chão, tá certo? Então, se é perpendicular ao chão aqui, ó, onde está o mouse aqui é um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho o famoso triângulo retângulo. E aí, no triângulo retângulo, a gente tem aquelas regrinhas de cosseno e seno. Peço para vocês darem uma olhada na apostilinha para rever isso. E quem precisa de rever essa parte seno e cosseno, por favor, dê uma voltada. Mas esse vetor V aqui, eu sempre vou poder escrever um vetor com relação aos seus componentes. Então, para esse vetor V aqui, olha só, quem que é o Vx? O Vx é o lado que está formando o ângulo junto com o V, certo? Se o Vx está formando o ângulo junto com o V, ele está ligado ao cosseno. Isso vai ser sempre assim, o lado que está formando o ângulo junto com o vetor está ligado ao cosseno. O lado que está oposto ao ângulo está ligado ao seno. E essa regrinha vale. O lado que está oposto ao ângulo está ligado ao seno. Então, vocês estão vendo o seguinte, o Vy, que é esse camarada aqui, vai ser igual a esse sujeito aqui tracejado, certo? Então, se isso aqui é Vy, esse sujeito aqui está oposto ao ângulo. Então, Vy está ligado ao seno. O Vx, por sua vez, está ligado ao cosseno, tá certo? Nesse caso, para esse exemplo, não decorem que o Vx e o Vy está ligado, que o Vx está ligado ao cosseno e que o Vy está ligado ao seno. Não decorem isso, pelo amor de Deus. Então, esse sujeito aqui que está oposto ao ângulo está ligado ao seno. Esse sujeito que está formando um ângulo junto com o vetor V está ligado ao cosseno, tá certo? Treinem isso de decomposição de vetores. Já teve uma tarefa para vocês fazerem.
ela continua no PVANet. Pegue essa tarefa e refaçam, caso vocês estejam com dúvida. Se eu tiver um vetor em 3 dimensões, da mesma forma que um vetor em 3 dimensões, eu posso escrever ele aqui em função de... Eu posso... Então, a regra é, todo vetor, isso é uma regra de álgebra linear, todo vetor pode ser escrito como combinação linear dos seus vetores de base, que seriam esse I e J lá atrás, certo? Mas a regra para a gente, ela pode ser dita da seguinte forma. Todo vetor pode ser escrito em função de suas componentes. Todo vetor pode ser escrito em função de suas componentes, certo? Para a gente, essa vai ser a regra. Então, como aqui eu tenho um vetor em 2 dimensões, eu vou ter aqui o x e o y, tá certo? Eu não sei para onde que aponta aqui no vídeo, que eu tenho aqui o x e o y, certo? Agora, se eu tiver em 3 dimensões, eu vou ter o quê? Esse vetor v meu, ele vai poder ser escrito... Cadê? Esse vetor v meu, ele vai poder ser escrito em função de vx, vy e vz. Para isso que eu coloquei esse desenho aqui, tá certo? Então, bacana. Uma outra coisa, eu vou fazer um exemplo de decomposição de vetores daqui a pouquinho, mas eu queria só terminar essa revisãozinha de vetores do que a gente precisa para fazer esse exemplo. Que o que vai ser mais importante para vocês vai ser decomposição de vetores. Isso é fundamental. Isso é fundamental. É um negócio que vocês têm que fazer, tem que estudar e tem que botar a mão no papel, tem que fazer no papel mesmo. Não adianta ficar vendo o vídeo igual vocês estão vendo aí agora, não. Tem que botar a mão no papel e fazer, tá certo? Uma outra coisa que a gente vai precisar é produto. Olha só, a gente está falando de vetores, a gente quer trabalhar com essa linguagem matemática de vetores, a gente tem que saber fazer operações com esses vetores, certo? Do mesmo jeito que a gente sabe fazer que 3 vezes 7 é 21, a gente sabe disso, 3 vezes 7 é 21. A gente sabe multiplicar vetores, a gente sabe que 3 mais 7 é 10, 3 vezes 7 é 21. A gente sabe somar e sabe multiplicar números, tá certo? A gente também tem que saber somar vetores, que a gente faz soma de vetores através dessas componentes. Eu vou fazer um exemplo daqui 2 minutos. A gente tem que saber multiplicar vetores. Para essa disciplina, na verdade, para vetores em geral, existem 2 tipos de multiplicação. Existe a multiplicação escalar, o produto escalar e o produto vetorial, tá certo? A gente pode definir esses 2 tipos de produtos. Por enquanto, a gente só vai precisar do produto escalar. Quando for lá para o final da disciplina, quando a gente for falar de rotações, eu vou voltar em produto vetorial e a gente faz uma revisão de produto vetorial, tá certo? Mas qual que é a ideia de produto escalar? A ideia de produto escalar é, dado que eu tenho esse vetor A e esse vetor B, eu posso fazer a multiplicação de A com B? Posso. Eu posso, inclusive, fazer a multiplicação de 2 formas, um produto escalar e um produto vetorial. Para separar essas duas, a gente usa um símbolo. O símbolo que a gente usa para produto escalar é esse pontinho aqui, tá certo? Então, isso aqui a gente lê assim, ó, A escalar com B, o que dá isso? Isso aqui a gente viu dentro de sala, aqui eu só coloquei para a gente revisar mesmo. A gente pega a projeção desse vetor A em cima do vetor B, a projeção desse vetor A em cima desse vetor B dá justamente A cosseno de φ. Se vocês baterem aqui essa luz forte em cima desse vetor A aqui e projetar uma sombra em cima do vetor B, uma sombra perpendicular, vocês vão ver que esse tamanho dessa sombra vai ser justamente A cosseno de φ. Tentem fazer isso aí em casa. Tentem fazer isso aí em casa. A projeção desse vetor A em cima desse vetor B é A cosseno de φ. Então, se eu pegar essa projeção desse vetor A em cima do vetor B e multiplicar pelo módulo do vetor B, eu tenho justamente o que a gente chama de produto escalar, tá certo? Então, o produto escalar ele é definido como? Ele é definido assim, ó, o A escalar com B é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Aqui eu até mudei o nome, esse φ aqui é o ângulo entre A e B, tá certo? Então, produto escalar, o nome não é à toa não. O nome produto escalar é porque o resultado desse produto me dá um número, tá certo? Produto escalar, eu faço um produto entre vetores e eu obtenho um número. Produto vetorial, eu vou fazer um produto entre vetores e vou obter um outro vetor, tá certo? Mas, vou fazer um exemplo aqui de como decompor vetores. Isso aqui, na verdade, está na atividade suas. Eu estou repetindo o exemplo, mas seria bom para vocês darem uma revisão disso aqui. Então, vamos supor aqui que eu tenho esses 4 vetores aqui, ó, V1, V2, V3, V4. Eu tenho esses 3 ângulos aqui, ó, alfa, beta e φ, tá certo? Alfa vale 60, beta vale 45, φ vale 30, e eu chamei que V1 é igual a V4, que é 5, que é o módulo desse vetor V1 e V4, e o módulo de vetor 2 é igual ao módulo de vetor 3, que é igual a 4, tá certo? Então, eu tenho aqui os módulos de vetor V1 e V4, módulo do vetor V2 e V3. E a pergunta que tem na atividade suas é para decompor esses 4 vetores. E ainda tem lá umas regrinhas de soma e subtração. Mas eu vou fazer aqui só com 2, só para a gente
adiantar aqui, tá certo? Então vamos supor que eu esteja interessado só nesses dois vetores V1 e V3. Então se eu tiver aqui esses dois vetores V1 e V3, a pergunta é quais são as componentes de V1, as componentes x e y de V1, as componentes x e y de V3, tá certo? Vocês estão vendo que essa parte rosa que eu fiz aqui é justamente esse negócio de bater essa luz e fazer a projeção. Essa parte rosa aqui, ela é igual a esse tamanho aqui embaixo, aqui, ó, vocês concordam? Então, olha só, se eu bater uma luz aqui em cima desse vetor 1, eu vou projetar uma sombra aqui, tá certo? Só que essa sombra aqui, ela é igual a esse camarada aqui em cima. Esse sujeito aqui não está oposto a esse ângulo φ. Se ele está oposto, olha só, esse sujeito que eu estou apontando aqui, ele está oposto a um ângulo φ. Só que esse sujeito que eu estou apontando, ele é igual a V1x. Ele é igual a projeção desse vetor V1 no eixo x, tá certo? Esse sujeito aqui no horizontal, ele é igual a esse camarada aqui embaixo, aqui, ó, certo? Então, olha só que esse sujeito, ele está ligado ao... Ele está oposto a esse ângulo. Se ele está oposto a esse ângulo, ele está ligado ao... A letra φ aqui ficou diferente, mas é φ também. Esse V1x, que é esse camarada aqui, ele é igual a esse sujeito aqui em cima. Se ele é igual a esse sujeito aqui em cima, que está oposto ao ângulo, o V1x ele é justamente V1, que é o módulo de V1 vezes seno de φ, tá certo? Por quê? Porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vocês tentam fazer essa continha aqui, tá certo? Da mesma forma, esse V1y, vocês estão vendo que esse V1y aqui é o lado que está formando o ângulo junto com V. Se ele está formando um ângulo junto com V, ele é igual ao cosseno, ele está ligado ao cosseno de φ, tá certo? Então tem os valores aqui, vocês estão conferindo nisso aí. E o V3? O V3, olha só, esse V3x aqui, ele é igual a esse camarada aqui, tá certo? Se ele é igual a esse camarada aqui e está oposto ao ângulo, ele está ligado ao seno de beta, beleza? Só que essa sombra aqui, ela está batendo, no lado negativo de x. Se ela está batendo no lado negativo de x, eu vou colocar um menos aqui. Isso é o jeito que eu faço, porque eu acho mais didático fazer isso quando a gente for fazer a nossa tabelinha lá de leis de Newton. Não necessariamente precisa de decompor vetores dessa forma, só que eu faço desse jeito porque eu acho mais didático, tá certo? Quem quiser fazer de outra forma, desde que seja coerente e correto, tudo bem, não tem problema. Só que o jeito que eu estou fazendo com vocês é, esse V3x, ele está ligado, ele está oposto ao ângulo beta, portanto ele está ligado ao seno, só que essa sombra dele aqui está batendo negativo. Então essa componente do eixo x, a componente x do vetor V3 é menos V3 seno de beta, certo? Menos V3 seno de beta, beleza? Por quê? Porque eu já estou colocando ela aqui com essa questão dela estar no negativo de x, tá certo? Por quê? Porque isso, quando a gente for fazer nossa somatória de forças lá na frente, isso vai facilitar um pouco do jeito que eu apresento a disciplina, tá beleza? Da mesma forma, o V3y, que é esse camarada aqui, ele está formando o ângulo beta junto com o vetor V3, portanto, ele está ligado ao cosseno. E da mesma forma que ele está batendo aqui no negativo do y, eu vou colocar um negativo aqui. Novamente, isso é só o jeito que eu apresento isso de componentes, só para ficar mais simples quando a gente for decompor lá na frente. Tá certo? Beleza? Então, tranquilo. Então, eu tenho aqui de novo as componentes, tá certo? As componentes de V1 e V3 estão aqui em cima. Por favor, refaça essas contas. Não adianta nada. Física e matemática não adianta nada vocês ficarem só vendo vídeo ou ficar vendo aula. Vocês têm que pegar e botar a mão no lápis e fazer conta, tá certo? E se a gente quiser fazer essa operação aqui, ó, V1 menos V3. Vocês lembram como é que a gente fazia lá no método gráfico? A gente tinha que ficar pegando um, colocando um na cabeça de um no final do outro e não sei o que, isso era uma complicação. Fazer isso aqui com componentes é muito mais simples. Por quê? Porque se todo vetor pode ser escrito como função das suas componentes, basta eu pegar só o que é x e fazer a operação só com o que é x e pegar o que é y e fazer a operação só com o que é y. Olha só, aqui eu estou querendo fazer V1 menos V3. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar V1x menos V3x, V1y menos V3y. O que está acontecendo em x vai acontecer em x, o que está acontecendo em y vai acontecer em y. A ideia é essa, tá certo? Então nesse caso aqui eu tenho o quê? Que eu vou ter um outro vetor, se eu estou somando vetores eu tenho um outro vetor. Esse vetor meu vai ser o quê? Vai ser V1 menos V3, eu chamei aqui de Vzão. Então eu tenho aqui, ó, a parte em x vai ser o quê? Vai ser 2,5 menos 2 raiz de 2. Então fica 2,5 mais 2 raiz de 2, tá certo? E eu tenho que a parte y vai ser 4,3
menos 2 raiz de 2. Então é 4.3 mais 2 raiz de 2. Então esse vetor Vzão meu, ele tem duas componentes. Vocês lembram que eu falei lá que todo vetor pode ser escrito em função de suas componentes? Então esse vetor Vzão meu, ele tem uma componente x que é dada por isso aqui e uma componente y que é dada por isso aqui. Quando a gente for trabalhar a lei de Newton, eu vou sempre decompor dessa forma e aí a gente vai ficar somando componentes desse jeito. Eu acho um tanto mais didático, não sou dono da palavra, não, tá certo? Quem quiser fazer de outro jeito, desde que esteja coerente, correto, tudo bem, tranquilo. Então bacana, resumo de vetores. Então, ó, resumo desse vídeo. Cálculo, derivada, pra gente vai ser uma taxa de variação de uma função com relação a outra. Integral, soma de infinitésimos. E área sobre o gráfico. Basicamente vai ser isso, não é só isso. Esse vídeo não resume cálculo, não resume álgebra linear, obviamente. Certo? Quantidades físicas podem ser escritas como escalares ou vetores. Tem outros tipos de quantidade, quantidades tensoriais, mas não é o que a gente vai trabalhar aqui. É muito importante a gente saber decomposição de vetores. Isso é muito importante, está em caixa alta aqui, não é à toa. Estudem decomposição de vetores. A gente estuda decomposição de vetores para a gente saber fazer soma de vetores, além de outras operações, mas para essa disciplina principalmente somar vetores. Eu não sei se eu tinha dito antes, mas só que é muito importante decompor vetores. É muito, muito importante saber decompor vetores. A gente viu aqui produto escalar, que é escrito dessa forma, mas a gente também tem até um jeito de escrever produto escalar com relação às componentes de um vetor. E eu não sei se eu disse antes, mas é muito importante saber decompor vetores. Coloquei até quadriculado aqui, ó. É muito importante saber decompor vetores. Então dê uma pensada sobre isso. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, que eu quis falar um pouquinho sobre ciência e tudo mais. Eu já tenho mais ou menos uma ideia de falar sobre cinemática e eu vou continuar tentando conversar com vocês assim, certo? Fiquem bem, se cuidem, tentem estudar a ciência e tentem fazer ciência. Até então, a ciência tem dado um progresso de bem-estar social para a sociedade, certo? Não acreditem em conspirações. Uma mensagem que eu queria deixar, não acreditem em conspirações, beleza? Fiquem bem, um abraço, falou, tchau.